Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Estamos iniciando grandes encontros com Laírson Bueno. Eu sou advogado e hoje nós vamos tratar de um tema aqui muito interessante para a comunidade em geral, enfim, para toda a sociedade. O tema é prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Está conosco hoje aqui, para participar do programa, a doutora Regilene Rosal, ela que é delegada de polícia há 4 anos e hoje subsecretária de Prevenção à Criminalidade na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, há cerca de 2 meses. A doutora Regilene está aqui conosco e eu vou passar o microfone para ela dar a sua saudação inicial. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né, doutor Laírson, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Eu fico muito grata, muito satisfeita por estar aqui participando desse podcast com o senhor. Estou aqui à disposição para deixar a população interagir, né, sobre esse assunto, para as pessoas conhecerem, porque é necessário que as pessoas conheçam, né, e saibam identificar essas situações de violência doméstica e familiar, que é uma das fórmulas que a gente entende que são eficazes, né, para trazer uma solução para esse problema que a gente vive hoje. Ok. Doutora Regilene, vamos começar falando da questão da educação. A educação escolar está falha na ajuda à prevenção do feminicídio? Eu pergunto isso porque eu, como população, digamos, eu penso assim que, de repente, falta uma educação familiar e escolar, no sentido dos homens entenderem que a certidão de casamento não é uma escritura pública de propriedade, né? A senhora acha que a educação falha nesse aspecto? Doutor Laírson, não diria que há uma falha especificamente da educação em termos de a gente pensar assim, as escolas estão falhando. Na realidade, o que a gente percebe é que nós estamos dentro de uma construção cultural que nós precisamos alterar como sociedade. Não há como nós responsabilizarmos as escolas, né, instituições que são de educação, mas a gente precisa assumir a responsabilidade das famílias, do poder público em geral. Por quê? Porque é só com uma mudança cultural, mudança de cultura, não é só educação, essa educação bancária, de ensinar a ler, escrever, não é isso que nós estamos falando, nós temos que pensar numa mudança de pensamento a respeito de como a sociedade se organiza. Por quê? Porque até hoje o que nós temos vivido é uma sociedade extremamente hierarquizada, em que, mesmo sem perceber às vezes, os homens dão um tratamento às mulheres da forma que o senhor falou, como se fossem propriedades, como se fosse algum objeto. Então é isso que precisa ser alterado. Tem que começar por onde? Pelas escolas, sim, pela educação. Por quê? Porque daqui a 20 anos, daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos, nós teremos adultos com outro pensamento, com outros pensamentos. Mas o fato é, não podemos atribuir essa responsabilidade às escolas em si, mas é a toda a sociedade, poder público, às organizações não governamentais, a toda a sociedade como um todo mesmo, para essa mudança de cultura. Ok. Ainda ontem à noite eu participava lá na Câmara Legislativa, numa solenidade do mês do advogado, e me perguntaram sobre a questão do feminicídio. E eu falava que o feminicídio não pode ser apenas uma modinha lilás, né? E eu fazia uma crítica à Casa da Mulher Brasileira, não ao projeto em si, que é maravilhoso, mas ao formato, né? Então eu falava que não adianta ter dentro da Casa da Mulher Brasileira a delegada, a juíza, a promotora, a psicóloga, a terapeuta, a cuidadora das crianças, a babá, enfim, a nutricionista, quem quer que seja, mas não ter na ponta a forma dessa mulher se sustentar. Não é com um crochêzinho básico que essa mulher vai ter sustento suficiente para viver com seus filhos longe do agressor.
E aí eu me lembro, eu como advogado criminalista, recebi a ligação de uma cliente minha do Recanto das Emas, em que ela dizia que ela precisava separar, mas precisava levar pancada para poder ter o direito de pegar o dinheiro do leite para o filho se amamentar, né, se alimentar. Então, ainda tem questões assim na minha visão, eh, que não dizem respeito à Secretaria de Segurança, mas dizem respeito à política de Estado, né, no sentido de melhorar isso, né, porque eu conheço algumas ONGs que fazem um trabalho bonito também de empoderamento das mulheres, mas dão aqueles cursos possíveis com pouco recurso do terceiro setor, aquele curso para fazer sabão, curso para fazer tricô, crochê, aquelas coisinhas básicas para comprar um pão, digamos assim, mas que não resolvem a situação da mulher agredida, né? E eu lembro que eu estava de presidente da Fundação de Assistência Judiciária e eu criei um projeto que eu queria oferecer uma bolsa de direito para as agredidas que quisessem fazer direito, né? Hum. Então, enfim, eu acho que tem que haver novos mecanismos nesse aspecto, mas eu sei que isso não tem diretamente a ver com a questão da senhora, mas só um desabafo assim da preocupação com essa questão, né? Mas vamos para outra pergunta aqui. O que a senhora acha que vem sendo feito para evitar a violência doméstica e familiar no âmbito da Secretaria de Segurança? Olha, doutor Laísson, a violência doméstica e familiar, ela é um problema social, é um problema, de fato, que esbarra e chega até a segurança pública, sim, mas é um problema extremamente complexo. E, enquanto segurança pública, o governo do Distrito Federal tem buscado fazer? Ele tem buscado a integração com os outros órgãos, porque, como eu disse, como é um problema extremamente complexo, a gente não resolve apenas com políticas de segurança pública. Porque se o senhor for observar, se a gente for observar, em termos de enfrentamento, de solução dos casos de feminicídios, por exemplo, nós temos taxas excelentes. Hoje, o autor de feminicídio no Distrito Federal, os de 2023, por exemplo, todos estão presos ou mortos, seja por autoextermínio ou por confronto com a polícia. Então, assim, nós não temos impunidade no que diz respeito ao feminicídio. Não vale a pena, em termos de prevenção, né, em termos vale a pena para o agressor praticar o feminicídio aqui no Distrito Federal. Mas isso só não é o bastante, não é? Por quê? Porque a gente percebe que, apesar disso, os casos de feminicídio continuam a acontecer. Então, qual tem sido a nossa conduta na Secretaria de Segurança Pública? A gente tem buscado ações de maneira preventiva, ações preventivas, no sentido de reduzir vulnerabilidades das mulheres em geral, né? E aí eu não fazemos distinção de classe, obviamente, que tem mulheres mais vulneráveis que outras, obviamente, seja por questão econômica, seja por questão cultural, ou por questões emocionais mesmo, porque, como o senhor disse, o senhor citou a questão do emprego, mas não necessariamente a mulher que está em situação de violência doméstica, ela não consegue se sustentar. É até algo interessante. Quando eu estive na delegacia da Ceilândia, eu estive delegada lá por um período, e eu percebia que na Ceilândia, por exemplo, muitas mulheres que eram vítimas de violência doméstica e procuravam as delegacias, essas mulheres se sustentavam e sustentavam o marido. Então, não há necessariamente uma relação obrigatória entre a dependência econômica e a violência doméstica. A violência doméstica, volto a dizer, é extremamente complexa. Tanto que, às vezes, as mulheres não se veem naquela condição de vítimas. E tampouco os homens se veem na condição de agressores. Então, por isso é tão difícil a gente, enquanto Estado, enquanto poder público, entrar nos lares das pessoas, porque as pessoas querem preservar a sua intimidade, querem preservar ali a sua, né, a sua
a sua privacidade mesmo dentro de quatro paredes, eles não querem compartilhar isso. As pessoas têm vergonha, inclusive, as mulheres têm vergonha. E elas não enxergam a violência psicológica como uma violência, Não né? enxergam. Aliás, esse é um ponto. Todo mundo sabe que é uma violência física. A violência física é muito evidente, porque ela deixa marcas no corpo, né, no corpo físico. Mas a violência psicológica e a violência moral e até a patrimonial, ela parece não deixar rastro. Mas acontece que, no mais das vezes, esse tipo de violência é que tem gerado as mulheres doentes e que aceitam se sujeitar a situações de reiteração de violência. E que depois são vítimas, sim, de violência física, que criam filhos que também serão abusadores, agressores e meninas que voltarão a se sujeitar a esse tipo de situação. Então, é um problema que é extremamente complexo, que a gente não consegue enxergar apenas pelo prisma da segurança pública. Por isso é que nós, volto a dizer, nós da Segurança Pública no Distrito Federal, temos buscado uma atuação conjunta, inclusive com a sociedade civil, para que as pessoas entendam da necessidade de identificar, de saber, de não relativizar, de não banalizar uma brincadeira, uma piadinha, porque tudo isso fomenta a violência contra a mulher, fomenta o desprezo à figura feminina. E isso é que tem gerado as situações mais graves, porque às vezes a gente acha que aquilo é uma bobagem, uma piadinha só, não foi nada, não agrediu ninguém, mas aquilo é uma semente que gera frutos muito ruins, que no final das contas, homens que se sentem donos, que se sentem no direito de decidir se a mulher vive ou se a mulher morre, eles são gerados dentro dessas situações pequenas do dia a dia e que acabam em tragédias. Certo. Ao encontrar a mulher agredida na sua casa, quais são as primeiras orientações para a vítima? Doutor, isso é extremamente importante, a gente conscientizar as pessoas de como proceder em caso de verificar uma situação de agressão. E aí, não só uma situação de agressão física, porque a situação de agressão física, como o senhor disse, é só um estágio mais avançado da violência. Mas qualquer sinal de violência moral, de violência psicológica, ou até financeira, e isso, como que a gente consegue perceber isso? Xingamentos. Não é normal xingamentos de um homem para uma mulher. Principalmente tem xingamentos que são deploráveis e que as pessoas normalizam. Não é normal. Mas aí eu tenho que levar essa mulher para a delegacia? Não necessariamente, porque às vezes ela também não se reconhece como vítima. Então, o ideal é saber acolher, saber ouvir, saber fazer essa escuta humanizada da vítima para que ela se sinta à vontade. Porque, às vezes, o que ela deixa transparecer é somente aquela violência psicológica ou moral. Mas, às vezes, tem muito mais coisas ali. Por isso que é importante o vizinho, o amigo, o familiar saber fazer essa acolhida, saber ouvir, né? Para identificar outros sinais e, se for o caso, se verificado algum tipo de crime, encaminhar essa mulher a uma delegacia. E lá na delegacia, os agentes de polícia, o delegado de polícia que estarão lá para atendê-la, vão dar os encaminhamentos adequados. É isso que é necessário fazer, é ter essa sensibilidade para ouvir, entender, sem julgamentos, e se verificada qualquer situação que seja ali configurado um crime, seja de natureza física ou não, encaminhar, levar até uma delegacia. Certo. Quais os projetos da Secretaria de Segurança nesse tema? A sociedade e o terceiro setor também têm ajudado? A Secretaria de Segurança Pública hoje conta com diversas frentes de atuação, atuando aí nessa pauta de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós trabalhamos com as crianças e com os adolescentes, e para isso a gente vai até as escolas. A Secretaria tem projetos que a gente trabalha junto às escolas, diversas escolas, tanto de escolas públicas quanto escolas privadas do Distrito Federal, e a gente leva educação
a essas crianças. A gente vai buscar levar esclarecimentos, exatamente no sentido de buscar essa mudança cultural nesses indivíduos que estão em formação, dentro daquele sentido de mudança cultural que a gente já falou. E também nós buscamos trabalhar com homens e mulheres em idade produtiva, né, idade já na fase adulta, através de... Hoje nós temos um projeto que chama Empresa Responsável, Sociedade mais segura. Então a gente vai até as empresas de vários segmentos, para falar com aqueles trabalhadores, com as pessoas envolvidas, com os colaboradores das empresas, que são normalmente homens e mulheres adultos, para que também a eles seja oportunizada, né, essa reeducação, porque na verdade a gente, nessa idade, quando a gente está falando de adulto, a gente já tem que pensar numa reeducação, mudança de mentalidade, porque são pessoas, são indivíduos que já estão ali com caráter formado, já estão ali mais maduros. Mas a gente tem que buscar isso, porque é esse indivíduo hoje que pratica essa violência que a gente enfrenta de maneira... É interessante esse olhar, porque me faz lembrar do cigarro, né? O cigarro, há muitos anos atrás, era um absurdo considerar que ia ter o aviso que provoca câncer no próprio produto, né? Exatamente. E essa visita às empresas é muito interessante. Será que essa visita um dia chega às distribuidoras de bebidas? Claro que sim. Aliás, esse nós da secretaria, obviamente que a gente vai atrás de parceiros, mas as empresas que eventualmente se interessarem em ter esse projeto dentro do seu estabelecimento, basta entrar em contato conosco na Secretaria de Segurança Pública, na nossa Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, que a gente nós estamos abertos a fazer essa parceria. Inclusive, a empresa que adere a essa iniciativa nossa, ela recebe um selo de parceiro da segurança, e a gente quer incentivar toda a sociedade civil a entrar nessa luta, porque a gente entende que é só dessa maneira que essa luta contra esse mal vai ser bem sucedida. Caso contrário, a gente não... É muito difícil vencer esse inimigo, né? Certo, mas nessa questão das distribuidoras de bebidas, a gente sabe que onde se concentra um grande número de alcoólatras, né? Que não vão... Porque antigamente, distribuidora de bebida, você ia comprar bebida e ia para casa, né? Uhum. Agora ela virou um ponto, né? Virou um bar na calçada, né? E também, muitas das vezes, é um ponto de tráfico de drogas, né? Será que não seria o caso de obrigar, já que essas distribuidoras provavelmente não vão ter interesse em ter a Secretaria de Segurança por perto, né? Devido às características criminais de alguns dos seus elementos. Será que não seria o caso da Secretaria de Segurança, pelo menos, exigir, junto com o GDF, que se colocasse algum aviso ali nas paredes da distribuidora, que nem o cigarro tem, alguma coisa com relação ao feminicídio? Assim, com relação a essa resistência, eventual resistência de algum segmento empresarial, até das distribuidores de bebida, um dado que é interessante é que os proprietários do estabelecimento normalmente não se opõem, não, a esse tipo de ação da secretaria, não. Talvez os clientes ali que seriam mais, né, mais resistentes. Mas essa questão das campanhas dentro dos estabelecimentos também é algo que a gente faz. Então, assim, também, aliás, esse projeto Empresa Responsável, ele surgiu a partir dessa ação da Secretaria de Segurança Pública junto a distribuidoras de bebidas. Por que exatamente isso? Porque grande parte da violência doméstica e familiar, em grande parte, os agressores e a própria vítima estão alcoolizados. Então, assim, é uma preocupação, sim, da secretaria, e a gente tem buscado essas parcerias. E assim, só para concluir essa pergunta que o senhor dos projetos, porque aí eu falei de duas frentes, né, que é em relação às escolas e às empresas, e para citar os outros, nós temos outros 2 projetos que são voltados especificamente a essa temática, né, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar, que nós temos hoje o Aliança Protetiva. O Aliança Protetiva é um projeto que é de extrema relevância no nosso entendimento, que a gente busca, nós da Secretaria de Segurança Pública, buscamos as instituições religiosas, os líderes religiosos e comunitários das várias regiões administrativas, para que nós formemos
nós formemos pessoas capazes de multiplicar essa informação a respeito da violência doméstica e familiar. E tem outro detalhe, líderes religiosos e líderes comunitários são pessoas que estão muito perto das famílias e que são capazes, muito mais do que o poder público, muito mais do que qualquer Eles policial. gozam da confiança, né? Isso, exatamente, tem essa relação de confiança. Então, a gente conta com essa parceria com esses líderes religiosos que estão dentro da comunidade para identificar essas famílias antes que o ciclo da violência aumente naquela comunidade. Porque o que a gente busca com isso é fazer cessar o ciclo da violência. Porque a gente sabe que a violência, que o feminicídio, ele é o último estágio da violência. Mas ali começa com tapa, com xingamento, com um puxão de cabelo, não é? Com uma piadinha de mau gosto, com um desmerecimento da mulher, com ciúmes excessivo, com o isolamento da mulher, da família, dos amigos. Então, são uma série de indícios que aquele líder religioso ou líder comunitário, pessoas que estão ali dentro da comunidade, podem verificar com muito mais eficiência do que nós, do poder público, qualquer policial, porque quando a polícia chega, a pessoa já coloca uma barreira, né? Mas com os líderes religiosos, a gente entende que é muito mais efetivo e muito mais fácil de chegar a essas famílias. E, por fim, nós temos o Viva Flor, que é um programa de segurança preventiva que é desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública desde 2017. É um programa, assim, que é extremamente festejado e tem sido... assim, várias unidades da federação vêm aqui até o Distrito Federal para conhecer esse programa que a gente desenvolve. Por quê? O que consiste esse programa Viva Flor? O programa Viva Flor consiste em entregar à mulher um dispositivo eletrônico, que é um celular, um aparelho celular smartphone, a partir do qual ela pode, em situação de risco, em situação de emergência, de aproximação indevida do agressor, ela pode acionar, por meio de uma espécie de botão de pânico, acionar a polícia. E aí, o celular funciona normal? Não. É só o botão de pânico? É só o botão de pânico, ela pode fazer conversas por meio de chat com o pessoal da segurança, mas ela pode tirar foto, as conversas podem ser gravadas ali no ambiente em que o celular estiver, mas a função celular fica desabilitada. Ela não consegue ali instalar um aplicativo de rede social, nada disso. Vai servir apenas para isso, mas o formato... o aparelho é em formato de celular, né? Então, esse é um programa extremamente efetivo, que as mulheres que estão em risco extremo de violência, elas são encaminhadas ou pelo Poder Judiciário, e agora, mais recentemente, a gente está iniciando um projeto piloto para elas serem encaminhadas diretamente pelo delegado de polícia, já quando ela registra a ocorrência, né? Então, nós estamos iniciando esse projeto aí, a gente vai começar nas 2 delegacias especializadas, ali na Asa Sul, na DEAN 1, e na Delegacia da Ceilândia, na DEAN 2. Nós vamos começar a ver como é que vai ser a resposta do público, como vai ser a demanda. Então, assim, a gente está numa expectativa muito boa de a gente poder ampliar, né, a ação do poder público, ampliar a proteção à mulher vítima de violência a partir também dessa medida de proteção, medida de proteção preventiva a essas mulheres. Então, Viva Flor vai ser o carro-chefe da Secretaria de Segurança nesse ano. O Viva Flor, ele tem sido aprimorado, né? Ele começou a partir de uma cooperação entre Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, outras secretarias de Estado e da própria Segurança Pública, num sentido de rede, para viabilizar, né, esse botão do pânico aí. Tem até lei distrital que regulamenta. Então, ele começou lá em 2017 e ele está sendo aprimorado. E é muito caro esse botão do pânico? Não é caro, impressionantemente, se a gente for contabilizar, é relativamente barato. Então, vale muito a pena investir nisso. Por quê? Porque quando a mulher está ali monitorada, e aí tem uma tecnologia de georreferenciamento, a gente consegue, por meio dessa tecnologia, identificar onde ela está, se ela se movimentar, a gente consegue também verificar que ela se movimentou, e temos também
a possibilidade também de monitoramento do agressor, que seria com a tornozeleira eletrônica. E aí, a tornozeleira eletrônica, ela funcionaria de maneira acoplada com o dispositivo que fica com a mulher, que aí a gente teria áreas de exclusões, a gente tem áreas de exclusões móvel. Então, a partir do momento que eles se aproximam de alguma maneira, seja porque ela se aproximou ou ele se aproximou, é possível verificar que houve essa aproximação, e aí as equipes de monitoramento, que hoje é feito, esse monitoramento é feito também na Secretaria de Segurança Pública, pela Diretoria de Monitoramento de Pessoas, né, da DMPP, eles fazem esse monitoramento e entram em contato. Você é agressor, você está perto, próximo da fulana, não pode ficar aí, se ficar aí, a gente vai realizar a prisão. Então, assim, tem esse contato inicial, e se for o caso, se efetivamente insistir a aproximação, aí a polícia militar é acionada e tem prioridade máxima aí no atendimento dessa situação. E quando começa a distribuir esse botão do pânico? O botão hoje, pela medida judicial, já está à disposição. Agora, a partir de medida administrativa nas delegacias, pelos delegados de polícia, nós temos já uma portaria assinada pelo secretário de Segurança, pelo diretor-geral da Polícia Civil e pelo comandante-geral da Polícia Militar. Já tem um ato formalizado. Nós estamos fechando os últimos detalhes do protocolo de fluxo, né, de como que vai funcionar, e em breve, eu penso que o mês de setembro aí nós vamos conseguir iniciar esse atendimento. Volto a dizer, é um projeto piloto que vai funcionar inicialmente nas 2 delegacias especializadas, mas a ideia é aprimorar e tentar levar para o maior número de vítimas, maior número de delegacias, né, o quanto a gente considerar viável também, né, e para proteger o maior número de vítimas que a gente conseguir. Certo. Ainda em cima disso, vai começar nas 2 delegacias. Eu me pergunto por que não tem uma delegacia da mulher na estrutural, né? Provavelmente, futuramente teremos, né? Porque eu imagino que seja uma região que tenha muito abuso contra a mulher. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte: como funciona a entrada e a estadia nas casas-abrigo, né? Já que a mulher ameaçada pelo marido geralmente vai para uma casa-abrigo até a coisa melhorar, né? Digamos assim. Só com relação ao que o senhor falou sobre uma delegacia especializada na estrutural, eu gostaria de ressaltar, e aí como eu sou delegada de polícia, eu integro a Polícia Civil, eu tenho condições de dizer isso, todas as delegacias do Distrito Federal... Tem uma seção. Todas têm uma seção de atendimento à mulher e todas têm condições de fazer um atendimento especializado às mulheres. É óbvio que seria o ideal que tivéssemos delegacias das mulheres, delegacia especializada de atendimento à mulher, que atendesse de maneira, cada uma das regiões administrativas de maneira individualizada. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem de possível também, né? Porque a gente tem limitações de ordem, de toda ordem. Então, assim, mas de toda maneira, é preciso deixar claro que se não tiver uma delegacia especializada próxima da casa da vítima, a mulher pode procurar qualquer delegacia, que lá ela vai ser atendida também da mesma maneira. E também, se ela não tiver condições de sair de casa, ela pode fazer o registro da ocorrência pela internet. Nós temos um canal na internet, a delegacia eletrônica, que a gente tem chamado de Maria da Penha Virtual. A mulher pode fazer o registro da ocorrência, contar todos os fatos, né? Ela pode digitar lá todos os fatos, juntar documentos e pedir e requerer as medidas protetivas. Porque a partir dali, tudo vai ser feito, tudo pela internet, ela não precisa nem sair de casa. Então é importante que se diga, né? Porque se ela não consegue ir até a delegacia, ela pode usar a internet. E indo para a casa-abrigo, a casa-abrigo é um equipamento público que ela é vinculada à Secretaria da Mulher e é um equipamento público de extrema importância nessa temática aí do combate à violência doméstica e familiar. Mas a gente precisa dizer que ela é
ela tem uma atuação restrita. Por quê? Porque, primeiro, que ela não é uma casa que fica localizada em um local que todo mundo pode ver. O local dela, inclusive, é mantido em sigilo, para evitar que o agressor vá até onde está essa vítima, né, abrigada. E, por outro lado, para que ela seja admitida nessa casa-abrigo, ela tem que aceitar se submeter às regras da casa, né? Porque aí ela não pode usar celular, ela vai ter que se submeter a uma série de restrições por segurança. E nem todas as mulheres, às vezes, estão dispostas a isso. Mas tem esse equipamento público, ele é muito eficiente, notadamente quando há um risco extremo para essa mulher. Mas, por outro lado, aí eu tenho que fazer, como o senhor disse sobre a Casa da Mulher Brasileira mais cedo, no começo, a Casa da Mulher Brasileira tem uma casa de passagem, que é um abrigamento provisório que pode acolher a mulher de maneira rápida. Por exemplo, de madrugada ela foi agredida, foi até a delegacia e ela não tem condições de voltar para casa, não tem a casa de um parente, não tem a casa de um amigo, está literalmente na rua. A casa de passagem, né, que é esse acolhimento provisório, funciona lá na Casa da Mulher Brasileira e é um ambiente extremamente agradável, bem organizado. As mulheres podem ser acolhidas lá com os filhos, com as filhas de qualquer idade ou com os meninos de até 12 anos, né? Também é a mesma regra com relação à casa-abrigo, né, essa questão dos filhos. E ela pode passar lá por 48 horas, até ela se organizar, entrar em contato com a família, ou coisa do gênero. Certo. A casa-abrigo mesmo, que é essa que eu disse que tem uma localização preservada, sigilo preservado, ela já é para casos mais graves, em que a mulher pode ficar até 90 dias, que prorrogáveis também, que é um período também prorrogável, de acordo com a situação de gravidade, né, que é apresentada. Doutora Regilene, nós temos a Patrulha Maria da Penha em alguns estados. Aqui no DF ela existe? A Patrulha Maria da Penha, ela é um projeto pensado em âmbito nacional, é do governo federal. Aqui no Distrito Federal, nós temos o que a gente chama de Provide, que é uma ação da Polícia Militar de policiamento comunitário, né, de natureza preventiva e até de coercitiva também, né, que eles acompanham, fazem o acompanhamento de mulheres vítimas de agressão, de violência doméstica, de maneira a fazer visitas, verificar se está tudo bem. Eles fazem esse monitoramento com as famílias. Então, é algo que é similar ao que a gente chama de Patrulha Maria da Penha, e a gente tem isso aqui no Distrito Federal. Infelizmente, o Provide hoje, assim, eu acho que esse é um dos projetos que todas as vezes que eu vejo as pessoas que trabalham com o Provide falando sobre o Provide, sobre como que funciona, eu vejo que é uma ação muito necessária do poder público, porque é uma forma de efetivamente o poder público estar perto das famílias, porque eu acho que essa é uma das formas das pessoas se sentirem mais seguras e entenderem que o poder público está ali para auxiliá-las. E aí eu digo também, não é só das vítimas, não. As pessoas, os filhos das vítimas, os parentes da vítima, o próprio agressor, ele entender que ele não está livre para fazer qualquer coisa ali com aquela mulher. Então, é um projeto extremamente necessário, só que, infelizmente, assim, por razões de toda a ordem também, até de limitação de pessoal, né, a gente não consegue, hoje a gente, assim, o Provide é extremamente demandado, então a gente não consegue atender todos os casos, mas a gente tem projetos para ampliar, para melhorar, seja dentro da própria PM ou por outras vertentes, mas a gente tem buscado alternativas para fazer esse acompanhamento de perto, que é muito importante. Certo. Como lidar com as crianças traumatizadas pela violência doméstica e familiar? Laíson, esse é um ponto que é muito sensível. Inclusive, nós temos aí dentro dessa perspectiva até os órfãos do feminicídio, porque os órfãos do feminicídio são pessoas... E aí, quando a gente fala em órfão do feminicídio, não é somente aquele filho da mulher morta pelo companheiro ou pelo marido. Todo aquele contexto da mulher, seja a irmã, a mãe, os sobrinhos, todas as pessoas que conviviam com a mulher vítima do feminicídio,
ela se coloca como herança do feminicídio. Todas as pessoas se colocam nessa condição, porque a vida dessas pessoas muda, de todas essas pessoas. Nós temos um projeto que é, juntamente com outras pastas aqui também do Poder Executivo, do GDF, nós temos um projeto que é Órfãos do Feminicídio. Nós da Secretaria de Segurança Pública fazemos essa busca ativa, vamos atrás desses órfãos para entender onde eles estão, como eles estão. E o que a gente pôde verificar é uma situação assim, no geral, é uma situação muito traumática para eles. Porque eles estão, normalmente, com vulnerabilidades de toda ordem, vulnerabilidades econômica, vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades psicológicas, principalmente. Porque aqueles órfãos, e aí quando eu falo os órfãos, volto a dizer, não é só o filho da mulher morta, mas todas aquelas pessoas envolvidas naquele núcleo familiar, aquelas pessoas ali, elas sequer vão conseguir gerar frutos bons para o futuro. Então, elas precisam de ajuda, sim, de toda a ordem. Ajuda financeira, sim. Inclusive, o governo do Distrito Federal acabou de criar aí um auxílio financeiro para os órfãos do feminicídio, porque a renda per capita, no geral, das famílias que têm órfãos de feminicídio, é uma renda muito baixa. Então, é indispensável que haja esse auxílio financeiro. Outro tipo de vulnerabilidade educacional, de trabalho, de inserção no mercado de trabalho. Porque esses órfãos têm dificuldades de toda ordem, e principalmente psicológica, porque passar por situações dessa natureza sem um acompanhamento psicológico é muito complicado. Então, o poder público tem se colocado, né, à disposição da sociedade nesse sentido, de buscar soluções de maneira integrada, considerando a transversalidade desse tema, e é nesse sentido que a gente entende, que a gente busca soluções. É um problema fácil de resolver? Não é. Não é. É algo bem dramático, bem complicado, mas a gente precisa enfrentar. Se a senhora fosse a secretária de Segurança, qual seria o cenário ideal para melhorar a situação atual? Ideal, é difícil falar em ideal, né? Porque ideal seria nós termos pessoas dispostas a mudar de mentalidade, pessoas dispostas a refletir, porque o que eu percebo hoje, assim, a grande dificuldade não é nem a gente, não é nem falar do assunto, porque o assunto da violência doméstica e familiar, todo mundo fala, toda hora tem uma manchete de jornal, todo mundo está falando sobre isso todo o tempo. Mas a grande dificuldade é buscar a reflexão daquelas pessoas que efetivamente precisam refletir sobre os seus próprios comportamentos. E aí eu não estou falando apenas de agressores, eu estou falando de vítimas e de agressores, e de pessoas que circundam essas pessoas. Por quê? Porque esse ambiente cultural, essa cultura de normatização da violência, da banalização da figura da mulher, né, da não valorização ou da simples vulgarização da mulher, isso é algo que nem todo mundo está disposto. É impressionante. Outro dia eu estava numa reunião e eu apresentei nós temos um cartaz que chama violentômetro. E aí o violentômetro, ele começa com uma fase que é amarela, uma fase laranja e uma fase vermelha. A fase amarela é onde ele tem xingamento, tem ali uma agressão ali mais sutil, né, violência psicológica. Aí quando você passa para a fase laranja, uma ameaça, né, uma ameaça de morte. E na fase vermelha nós temos a violência física em si, né, e o feminicídio inclusive. Várias pessoas quando olham aquele violentômetro, eles olham para aquela fase amarela, que é a mais branda, e acham que tá tudo certo, ali não tem nenhum problema. E isso é assim, e não querem conversar sobre isso, não querem pensar sobre isso. Porque
quando você fala assim, não, isso aqui, pequenas coisas levam a grandes coisas. Essa é a grande dificuldade, levar as pessoas à reflexão. E nós temos, principalmente em relação aos agressores, nós temos, aliás, eu quero citar o Grupo Refletir, que é também desenvolvido lá na Secretaria de Segurança Pública, pela nossa SUEGEP. A gente tem o Grupo Refletir, que é um grupo de acompanhamento para agressores das forças de segurança. E eu, conversando ontem com uma colega, ela me disse que quando o homem chega lá, o agressor, ele chega resistente, assim, não quer submeter, acha uma bobagem, mimimi. Mas quando termina, ele sai de lá assim, com a cabeça, com outra cabeça. Porque eles começam a entender que, de fato, aquilo que estava incrustado dentro da consciência dele é algo que não faz bem nem para ele, e muito menos para a sociedade, e muito menos para a mulher, para a pessoa que é companheira dele. Então, assim, é preciso que isso se dissemine mais. Ações como essa do Grupo Refletir, ações de educação, essa que eu disse a respeito das empresas, as pessoas têm que abrir o coração, abrir a mente, para que elas reflitam. A grande dificuldade é essa. Em termos ideais, o que eu gostaria, enquanto segurança pública não é nem questões financeiras, de orçamento, porque hoje nós temos, vou falar aqui, tá tudo muito lindo, é tudo muito fácil? Não é, mas hoje nós temos verbas de toda a ordem, do governo federal, do governo local, que buscam, está todo mundo preocupado com a violência doméstica e familiar no enfrentamento. Mas o grande problema hoje é a gente ter espaço para falar com as pessoas que efetivamente queiram mudar a mentalidade. Acho que esse é o grande desafio, e assim, é por isso que a gente pede a colaboração de todos. Inclusive, é muito bom ter iniciativas como essa do senhor aqui, de trazer essa discussão, trazer essa reflexão, porque as pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam se deixar levar e entender que eles não são donos, as pessoas não são donos da verdade, quem é na verdade. A gente precisa refletir, e é com essa reflexão que a gente pode chegar a um termo adequado para a gente evoluir como sociedade. Doutora Regilene, a senhora acha que a tecnologia pode ajudar nesse combate ao feminicídio? Então, Laílson, a tecnologia ela é sempre bem-vinda em todos, né, em todos os aspectos, em todos os campos de combate à criminalidade, e para a violência doméstica, efetivamente, também, de igual modo, porque aí posso citar aí em termos de repressão, se eventualmente um agressor mata uma mulher, para ele fugir, ele se esconder das autoridades públicas, fica mais difícil, porque hoje em dia ninguém consegue viver sem um mínimo de tecnologia, né? Então, e a tecnologia deixa rastro. Então, é importante que a gente reconheça isso, que isso é uma evolução no nosso sistema. E, por outro lado, eu volto a citar o próprio Viva Flor, porque o Viva Flor é uma forma de acionamento remoto de um socorro pela mulher, né? Ela estando lá na sua casa ou em qualquer lugar que ela estiver, quando ela aciona, ela tem atendimento prioritário pela polícia e pode ser, inclusive, localizada por uma tecnologia de georreferenciamento. Então, assim, a tecnologia vem sempre para agregar os mecanismos de combate, de fazer cessar, né, de cessação do ciclo da violência. Então, assim, e a gente tem desenvolvido, tanto na Secretaria de Segurança Pública, quanto nas próprias forças de segurança, vários mecanismos nesse sentido, de trazer a tecnologia para que a tecnologia nos ajude no combate, tanto à violência doméstica e familiar, quanto das outras modalidades de crime. Ok. Gente, estamos chegando ao nosso final do podcast Grandes Encontros, né? Hoje estivemos aqui entrevistando a doutora Regilene Rosal, delegada de polícia há 4 anos, e hoje como subsecretária de Prevenção à Criminalidade na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, já há 2 meses, né? Eu quero agradecer a presença da doutora Rosilene, que foi trazida pela nossa amiga Rose de Sá, também da secretaria. Mandar um abraço para o esposo da Rose, o Carlos Sá,
nosso eterno conselheiro tutelar em Taguatinga, né? E colocar nossos microfones, doutora Rosilene, e as nossas câmeras à disposição para suas despedidas, ou algo mais que a senhora queira acrescentar, que por acaso eu possa ter esquecido. Eu agradeço muito, é uma satisfação estar aqui com o senhor nesse podcast, que eu acho que ter os microfones abertos para a gente falar sobre esse tema é sempre muito importante e falar de maneira tão abrangente, né? Porque as perguntas, a forma que o senhor conduziu foi muito relevante, muito importante que a gente possa fazer esse tipo de abordagem e colocar a Secretaria de Segurança Pública à disposição das mulheres, das pessoas, dos cidadãos em geral, para que contem conosco e com as forças de segurança pública nessa luta contra o feminicídio, contra a violência doméstica. Ah, vamos né? falar quem é o seu chefe lá, Ah, o secretário. O secretário, assim, aliás, assim, o doutor Sandro Avelar, que está na Secretaria de Segurança Pública aí nessa nova gestão do governador Ibanez, aí depois daquela do 8 de janeiro, foi quando aconteceu todo aquela situação, e aí o doutor Sandro veio, e o doutor Sandro está nesse propósito, né, de tratando com muita prioridade a questão da violência doméstica e familiar, e assim, ele é o grande maestro disso tudo, assim, tudo que eu tenho dito, ele tem me pedido muito para tratar com muito carinho isso, buscar essa conscientização, e ele como homem, interessante a gente ver homens, né, falando sobre esse assunto de maneira bem enfática, por quê? Porque não é um assunto de mulher, é um assunto sobre mulher, com certeza, mas é um assunto, é uma temática que é de todos. Da sociedade. Da sociedade. Né? Então a gente precisa disso, e o doutor Sandro Avelar, assim como os demais secretários, né, que estão lá junto com ele, né, o doutor Alexandre Paturi, que também é o nosso secretário executivo, eles estão, assim, muito alinhados no sentido de que essa prevenção, a prevenção à violência doméstica e familiar, passa pela integração de todos na sociedade, pela integração das forças, pela integralidade, né? Ele tem usado muito essa palavra, integralidade, no sentido de que sociedade civil e poder público não podem andar de mãos separadas, né, nesse combate, dissociados nesse combate. A gente tem que andar de mão dadas, porque é só assim que a gente vai ter resultados melhores e de fato, uma melhora nesse quadro, porque é algo que afeta toda a nossa sociedade e a gente lá na secretaria tem compreendido isso dessa forma. Acho que é a única forma de ter um resultado favorável. Muito obrigado, doutora Rosilene Rosal. Até o próximo podcast. Um forte abraço. Muito obrigada.